Começando agora mais um Se Liga, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje, 3 de julho de 2025, a gente vai repassar os principais acontecimentos de ontem, dia 2, e olha, teve muita coisa, viu? Tensão entre governo e Congresso aqui no Brasil, números da economia para a gente ficar de olho, um ataque hacker que deu o que falar, novidades no cenário internacional e até, olha só, mascote para evento importante lá na Amazônia. Vamos lá desvendar isso tudo. Começando pela política interna, a coisa esquentou bastante ontem, né? Entre o governo e o Congresso. Pois é. O presidente Lula ele defendeu poder ir à justiça contra decisões do Congresso que derrubem decretos. Citou o caso do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e chegou a usar aquela expressão, cada macaco no seu galho. Exatamente. Essa fala do presidente sobre judicializar decisões e a defesa da separação dos poderes, ela acaba intensificando o conflito institucional, sabe? Uhum. Isso pode gerar mais instabilidade, dificultar um pouco a governabilidade e coloca o Supremo Tribunal Federal, o STF, ainda mais no centro das disputas, né? Faz sentido. E, ao mesmo tempo, teve o lançamento daquela campanha do Partido dos Trabalhadores, a taxação BRBB, né? Focando em bilionários, bancos, apostas online. O próprio presidente apareceu com um cartaz lá em Salvador. Como é que essas duas frentes se conectam? Olha, elas se conectam na busca por fortalecer a posição do executivo, eu diria. A campanha Taxação BBB é uma aposta clara na mobilização popular. É para pressionar por uma agenda fiscal específica, né? E, quem sabe, já pensando lá na frente em debates eleitorais futuros. Entendi. E não dá para esquecer que a ministra Marina Silva foi alvo de ataques de novo, né? Numa comissão na Câmara. Mostra como o clima continua bem polarizado. Com certeza. E essa tensão toda na política, claro, acaba refletindo em outros cantos, como na economia. Os números de confiança não vieram muito animadores em junho, né? Tanto para empresários quanto para os consumidores. Teve queda. Parece um sinal de cautela, um pé no freio. Essa queda na confiança é um sinal de alerta, sim. Sugere que podemos ter uma desaceleração na economia, talvez menos investimento, menos consumo pela frente. Uhum. Por outro lado, a inflação caindo em algumas capitais é um ponto positivo, claro. Sim, deu uma aliviada. Ajuda o bolso e, quem sabe, abre caminho para juros menores mais para frente. Mas, assim, o cenário externo também pesa bastante, né? Como as tarifas americanas. Exato. Aquelas tarifas impostas pelo governo Trump lá nos Estados Unidos já derrubaram a exportação de produtos importantes nossos para lá. É um desafio real para os nossos exportadores. Força o Brasil a buscar outros mercados ou, enfim, negociar para diminuir esse impacto na balança comercial. Complicado. E falando em desafios, mas agora no mundo digital. Alerta. Saiu a notícia de que hackers teriam invadido uma empresa parceira do Banco Central, a CM Software. E o estrago, olha, pode ter chegado a R$ 1 bilhão roubados, afetando os clientes dessa parceira. É muito sério isso, né? Gravíssimo. Se confirmado, isso expõe uma vulnerabilidade enorme do sistema financeiro, mostra a urgência de reforçar a segurança digital, gera uma desconfiança geral, né? E pode levar a novas regras, mais fiscalização. Sem dúvida. E é interessante o contraste, né? Enquanto a gente lida com esses riscos, tem muita empresa investindo pesado em inteligência artificial generativa. Sim, a IA continua super em pauta. Exato. Empresas brasileiras como a Atrons, a Nect, apostando alto nisso, buscando automação, crescimento, mostra o potencial enorme dessa área. Mas tem o outro lado também, né? O ministro Ricardo Lewandowski falou sobre os limites do uso da IA em investigações criminais. Sim, essa discussão é fundamental. Toca em privacidade, direitos fundamentais. É um equilíbrio delicado entre usar a tecnologia e proteger as pessoas. Com certeza. Agora, olhando um pouco para fora do Brasil, a situação em Gaza continua, infelizmente, trágica. Ontem foi um dos dias mais violentos pelo que foi noticiado, muitos palestinos mortos e feridos após ataques israelenses. É desolador. Muito. Reforça a urgência de buscar a paz, de proteger os civis. É uma situação humanitária crítica. E nos Estados Unidos, a divisão sobre imigração parece que se acirra ainda mais, né? O governo Trump processou a cidade de Los Angeles por causa das políticas de proteção a imigrantes. Pois é, isso ilustra bem a forte divisão que existe nos Estados Unidos sobre esse tema. É uma questão muito sensível por lá. E teve também aquela polêmica cultural envolvendo o rapper Kanye West.
A Austrália cancelou o visto dele por causa de uma música com referências ao nazismo. Essa decisão da Austrália levanta um debate global importante sobre liberdade de expressão versus discurso de ódio. Onde fica o limite, né? É uma discussão complexa. Super complexa. E para fechar, voltando aqui para o Brasil, a gente viu problemas de infraestrutura bem concretos, né? Teve o rompimento de uma adutora que causou uma enchente de lama lá em São Paulo. Sim, infelizmente esses problemas de infraestrutura básica ainda são uma realidade. Mostra a urgência de investimento. Mas teve notícia boa também. O governo apresentou um plano para reembolsar vítimas de fraudes lá no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Isso é importante, é uma tentativa de reparar injustiças, né? E de tentar restaurar um pouco a confiança no sistema. Sim. E para terminar numa nota mais leve, Belém já está se preparando para a COP30, a Conferência do Clima da ONU. E já escolheram até um mascote bem brasileiro, o Curupira. Achei legal. Bacana! É um símbolo interessante da nossa identidade cultural e ambiental, né? Importante para projetar a imagem do Brasil nesse evento tão grande. Ufa! Quanta coisa aconteceu ontem, né? De crises políticas aqui dentro a avanços tecnológicos, desafios sociais bem concretos lá fora e aqui. É fascinante observar como todos esses eventos que às vezes parecem isolados, na verdade estão conectados, né? E vão moldando o nosso dia a dia, o nosso futuro. Fica a reflexão sobre a velocidade com que tudo acontece hoje em dia e a importância da gente estar atento, buscando entender essas conexões. É isso aí. Valeu demais pela companhia neste Se Liga de hoje. Valeu! Continue com a gente para ficar por dentro de tudo que importa. Até a próxima.